que caracteriza, né, uma empresa, falando de regularização, como parada? E quais são os riscos que ela continua gerando mesmo sem operar? Para começar essa conversa, eu queria falar o meu sentimento, tá? Eu acho que é falta de conhecimento. Vai somando as dores de cabeça. Eu não vou encerrar a minha empresa, eu não vou fechar, mas eu não vou mais pagar a contabilidade. E aí que Mora o perigo. mora o perigo. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso AroCast. Hoje com a Maria Laura, diretora da nossa unidade de São Paulo. A gente tem mais unidades, certo, Maria? Sim, Americana, nossa matriz, Limeira, Santa Bárbara e aqui São Paulo. E São Paulo. E hoje a gente vai falar sobre regularização de empresa, assunto importantíssimo. Então você que ainda não está inscrito, já se inscreve, né? Ativa o sininho, acompanha a gente nas redes e bora lá falar sobre esse assunto. E dá um like. Dá um like. Tá que nem meu filho, dá um like. Colocar Mamãe. o José na... Dá um like, mamãe. Como que fala? Na edição, colocar ele na entrada. Pedindo boa, a gente pode Clique pedir pra ele. Vestido de Homem-Aranha. De Homem-Aranha. Clique no sininho e dá um like pra minha mamãe. Vai ser impossível resistir, gente. Não, e ele vai falar Aro coração de Contabilidade. pedra. Eu tenho certeza que ele vai falar Cristiano Aro e Aro Contabilidade. Então vamos lá. Tem algumas perguntinhas aqui, tá bom? Então, o que caracteriza... Tivemos alguns casos essa semana e semana passada. De regularização? De clientes que a empresa estava com pendências e com irregularidades. E a gente teve que explicar e conversar. Lembra? É bom, né? Sempre vamos bom lá. estar verificando todos os possíveis riscos, Isso, se existe mesmo. O que caracteriza, né, uma empresa, falando de regularização, como parada? E quais são os riscos que ela continua gerando mesmo sem operar? Para começar essa conversa, eu queria falar o meu sentimento, tá? Eu acho que é falta de conhecimento. Muitas pessoas acham que eu não estou mais faturando, então eu não preciso mais mexer na empresa. Não, movimentar, vamos supor que ela tinha uma contabilidade e ela faturava, ela tinha uma movimentação contábil, então a empresa dela girava. E aí, ela tinha uma contabilidade que assessorava ela, e aí ela resolveu parar. Ou, por algum motivo, ela está sem faturamento, sem movimentação. Aí, o que ela pensou? Por falta de conhecimento, essa é a minha opinião, tá? Tem outros motivos, né, que não vem ao caso, não sei. Eu não estou faturando, eu não vou encerrar a minha empresa, não vou fechar, mas eu não vou mais pagar a contabilidade. Não precisa. E aí que... Mora o perigo. Mora o perigo. Aí que nasce o problema. Por quê? Porque uma empresa, ela não, mesmo sem movimentação contábil, tributária, né, financeira, se ela estiver ativa, ela precisa de acompanhamento contábil, de uma assessoria contábil. Mas eu não tenho movimento, eu não tenho funcionário. Infelizmente, para uns e felizmente para outros, isso não importa. Porque mesmo ela sem movimento, ela tem que entregar obrigações zeradas ou sem movimento. Tem que se declarar sem movimento. Sem movimento. E a falta dessas entrega dessas declarações trazem pendências e irregularidades. Então, às vezes, a pessoa ela não tem impostos em aberto. Ela pagou os impostos na época que ela faturou, só que ela não está mais faturando, ela não encerrou a empresa, só que ela não vai mais pagar a contabilidade, porque ela acha que não precisa ter esse custo, né? Ela considera isso uma despesa. Aí, quando ela voltar a faturar, ela volta a falar com a contabilidade. Aí, todo esse período que ela estava sem assessoria contábil, sem o acompanhamento contábil, ela vai estar com pendências. É a consequência, né, da falta de assessoria. E aí, cada pendência gera uma multa, ela não consegue tirar uma certidão. Então, vamos supor que ela... Vai somando as dores de cabeça. Tá 6 meses sem faturar porque ela não teve o cliente na época. E agora pintou um cliente. Só que esse cliente pediu uma certidão para ver se ela tá com tudo em dia. A certidão não vai sair. E aí, mas eu preciso fechar com esse cliente. A gente não consegue dar noite pro dia. Por quê? A gente vai ter que primeiro olhar a situação fiscal dessa empresa, fazer um diagnóstico. Falar, olha, você tá tantos meses ou tantos anos. Tem cliente que já me procurou com 3, 4 anos. Com a empresa sem assessoria contábil, ela não tinha movimentação, ela não faturava, mas que estava sem entregar nenhuma obrigação. Então, a gente vai ter que entregar essas obrigações, isso tem um custo. Ela vai ter É um trabalho retroativo. ela vai ter as multas para pagar das obrigações que não forem entregues nos períodos que deveriam ser. Então, tudo isso vai gerar um custo que, às vezes, pode ser mais caro do que ela manter uma assessoria contábil
para a empresa inativa. Ou, se ela falar, não vou ter mais faturamento, encerra essa empresa. Que aí ela não vai ter pendência. Mas, assim, muitas pessoas têm os dois tipos. Eu tenho impostos em atrasos e não tenho assessoria contábil. Ou tem pessoas que só têm impostos em atraso porque não conseguiu pagar. E aí também tem que regularizar, porque os impostos em atraso deixam com a certidão positiva, né? Não sai a certidão. Então, existem essas duas frentes. Ou a pessoa não fatura mais e fala, não vou pagar a contabilidade, mas eu tenho o CNPJ ativo. E aí, depois que ela for faturar, ou para ela encerrar essa empresa no futuro, ela vai ter que regularizar, pagar taxa de prefeitura, entregar essas obrigações, pagar essas multas. E aí vai ser um valor considerável. Entendi. E assim, quais são os erros mais comuns que os empresários têm ao tentar regularizar uma empresa? Eu acho que, primeiramente, é não fazer um diagnóstico correto, tá? Ver aí realmente o que está pendente, o que está em atraso. Esse é o primeiro passo. Então, por exemplo, se o cliente vem falar com a área sobre isso... Olha, eu tenho... até esses dias... Hoje um cliente entrou em contato comigo. Moisés, o nome dele. É bíblico, até não fazia eu esquecer. Ele falou, estou com a empresa... minha empresa está irregular. Aí eu falei, Moisés... Que tipo de irregularidade? São impostos? São obrigações que você não entregou? Ele falou, eu nem sei. Porque eles não têm essa noção. Sim. Aí, o que nós pedimos? Eu pedi o certificado digital dele, a gente vai puxar a tela fiscal e a gente vai verificar tudo que está pendente em aberto. Aí, né, eu vou chamá-lo para conversar e eu vou apresentar para isso. Olha, tem impostos em aberto, se tiver, né? Tem obrigações que você não entregou, tem taxa de prefeitura que você não pagou, que aqui em São Paulo chama TFE, que é uma taxa anual. Então, a gente apresenta para ele, olha, para você pagar essas dívidas, custa tanto, mais as multas, mais o nosso trabalho. Aí a gente auxilia ele nesse momento. Fala, eu não consigo pagar tudo. Por onde eu começo? Aí, então, caso a caso, dependendo do caso, a gente orienta. Olha, você precisa da certidão? Eu não preciso. Nesse momento, não. Então começa por aqui. Então, vamos fazer assim. E a gente vai orientando ele mês a mês, né? Cada passo, né? Que a pessoa tem condição aí dependendo do momento dela. Às vezes, ela não está com condição de regularizar tudo de uma vez. Então, fora o levantamento, também tem a orientação de como prosseguir. Tem toda a assessoria necessária. A gente tem essa cultura na área, né, Lau? De sempre ver o momento do cliente, porque eu posso sugerir Entender coisas... a realidade dele. né? Isso que eu posso sugerir coisas que tá totalmente fora da realidade dele. E que aquele momento ele não vai conseguir fazer, isso vai trazer mais frustração e, né, ele vai ficar mais decepcionado e mais, né, ansioso com uma situação que tá incomodando ele naquele momento. Então, a gente sempre vê a situação da pessoa, a realidade dele daquele momento, para que ele precisa regularizar, como tá. E fala, então vamos aos poucos, vamos indo aos poucos. Às vezes, ele tá com pendência de imposto e a gente sabe que vai ter um parcelamento com uma vantagem melhor, um refis melhor, né? A gente pede para esperar, a gente aí faz o parcelamento, simula algumas parcelas, dá algumas orientações, para que ele comece. O importante é começar e ter essa vontade de, olha, eu preciso regularizar. Não dá para eu ficar assim, eu quero continuar, né, empreendendo, eu quero movimentar essa empresa. Ou encerrar a empresa de uma vez. Também a gente pode falar, regulariza isso e fecha, já que você não tem a certeza. Baixa em todos os órgãos, porque às vezes dá baixa só em um e não dá nos outros. É o risco também, né? Tem que, por isso que eu falo, tudo tem que ser visto e diagnosticado e analisado. Não, perfeito. E como que... é caso a caso, tá? Algumas empresas, como eu falei, algumas empresas têm impostos em aberto. Outras empresas não têm impostos em aberto porque não faturou, mas tem obrigações que não teve acompanhamento contábil e ficou pendente. Então, cada caso é um caso. Por isso que é importante a gente olhar a tela fiscal, entender o que está acontecendo, para daí dar a melhor sugestão. Orientação, né, também. Certo. E quais são os cuidados que devem ser tomados para garantir que, mesmo após, se for o caso da orientação ser abaixo do CNPJ, não surjam problemas futuros? Então, por exemplo, deu baixa ali no CNPJ, como que o cliente procede? A gente sempre é muito transparente e claro com o cliente. Se o cliente fala, eu não tenho condição de regularizar agora, mas eu quero baixar o CNPJ, a gente já fala, olha, pendências federais já vai para o CPF do sócio. Você baixa o seu CNPJ, mas isso vai para o seu CPF. Uma hora você vai ter que viver isso. Municipal, a gente já avisa. TFE, você não consegue baixar a inscrição municipal com pendência. Então, ele já sabe que aquele valor ele vai ter que pagar, e à vista.
tá? Não parcela as TFE. Aqui em São Paulo chama TFE. Cada município tem um nome. Então, a gente já fala. Você não vai querer regularizar, não vai querer acertar nada agora. Não. Então, olha, então na prefeitura você tem essas taxas, essa precisa ser quitada. O resto a gente consegue dar baixa na empresa, só que isso não vai sumir. Dar baixa na empresa não some dívida e nem pendência. Importante. Porque às vezes a pessoa tem isso. Eu tô com a minha empresa com várias pendências ou com imposto em aberto. Eu vou dar baixa e acabou. Não é assim. Tá? Então, a gente deixa isso muito claro, a gente explica isso muito para os nossos clientes. Tem que ter essa quebra de expectativa, porque não é varinha de condão, né? Eu vou baixar a empresa, não devo mais nada para ninguém. Não. Né? E a gente sempre fala, a prefeitura tem que quitar, ponto. O resto a gente vai pro CPF, aí você vê como você vai conduzir isso, né? A gente sempre é muito claro com relação a isso. Tá vendo? Quer regularizar? Conte com a Aro. Pode contar com a nossa equipe, o societário tá ali para atender. Então, perfeito. Muito obrigada mais uma vez por mais um vídeo aqui no nosso AroCast. Você que ainda não se inscreveu, já se inscreve, ativa o sininho, curte, comenta, compartilha. Né? Comenta aqui se você já teve algum problema com o seu CNPJ. Enfim, mais algum recado, Maria? Não, é só isso mesmo. Eu sempre vou estar a gente sempre vai pôr um link que vai direto pro meu WhatsApp. E qualquer dúvida ou qualquer coisa que não ficou muito clara, que você ainda tenha dúvidas, né? Ou queira um esclarecimento, clica lá que eu respondo para você e tento te ajudar da melhor forma possível. É isso, até a próxima.